Vamos lá, meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa, e é muito bom ter você aqui com a gente, porque aqui você sabe, a gente constrói aprovação. E neste vídeo, a gente vai trabalhar reta final para a Polícia Penal do Ceará, Banca e Decam, foco total na redação para você produzir o melhor texto. Lembrando, que a redação para a PPCE é de caráter eliminatório e classificatório. Então, além de a gente ter que fazer o mínimo, a gente tem que buscar majorar essa nota para avançar no concurso. Então, vem comigo, que bom que você está aqui com a gente vai nessa reta final rumo à aprovação, ok? Aí você pode perguntar, prof, e o que a gente vai ter nesta aula? Olha só, nesta aula a gente vai encontrar o quê? Eu preparei, inclusive, um senhor PDF para você, que eu posso até chamar de apostila, nem PDF, é uma mini apostila, certo? Com todas essas informações, ó. Análise de temas, que vai ser o foco da nossa aula, critérios para análise, muito importante que você olhe isso aí, certo? A gente precisa, por exemplo, revisar o nosso texto com base nos critérios que o examinador vai usar, ok? Então, dê uma olhadinha aí. O que mais? O que é dissertar? O texto deve ser em prosa e não em poesia. Apresentação do texto, como o texto deve estar apresentado. Lembrando que a apresentação do texto vale 4 pontos de 20. É isso? Então, eu mostro aqui para você no PDF o que significa exatamente a apresentação do texto, ok? O que mais? Sugestão para estruturação do texto. O que se espera de uma introdução, isso é muito importante, porque o critério organização de texto vale 6 pontos. Então, tudo começa com a introdução. Então, o que se espera de uma introdução? Então, está aqui no nosso material para você mandar ver também e como argumentar bem, certo? Eu trago como argumentar bem e estratégias argumentativas. Então, é um senhor material, já baixa esse material, está disponível aqui na descrição do vídeo, tá certo? E eu queria pedir a você também que já deixe o seu like, tá? A gente prepara esse material, esta aula, com muito amor, com muito carinho, que eu quero ver você aprovado nesse concurso, quero ver você mudando o seu status aí para policial penal, tá? E se você vai fazer concurso elaborado pela Banca e Decam, não vai fazer polícia penal, mas outro concurso, quero ver a sua aprovação também. Então, ó, só deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, comente. Se puder, compartilhe com amigos, tá bom? Aí eu sei que você está ligado no nosso canal e a gente vai continuar sempre produzindo material de qualidade, gravando vídeo de qualidade, certo? Beleza? Então, vamos lá. Já deixa seu like e vamos avançar. Pessoal, o ponto alto aqui da nossa aula é a análise de temas, certo? Eu trouxe aqui 4 propostas de redação e exemplos de redação modelo, redações feitas. Para 2 temas, os 2 primeiros temas eu trouxe 2 redações. Aqui a gente vai analisar uma de cada tema, todas estão no PDF aí para você baixar, tá certo? Então ali você tem estrutura de tese, desenvolvimento, conclusão, como deve ser o desenvolvimento, como deve ser a proposta de intervenção, repertório. Então assim, é um material muito bom. Então aproveita, baixa, já vai lendo, estudando. Se puder parafrasear essas redações, você pode copiar, transcrever, adaptar para o seu estilo de escrita, mas aqui nós já temos modelos de texto, tá? E temas que eu aposto para essa reta final. Eu preferi apostar em 4 temas e produzir redação modelo, a apostar em 20 temas e não trazer nenhuma redação modelo, ok? Então acredito que assim vai ser muito mais útil para você. Então vamos lá. O primeiro tema que eu trago aqui para você, só lembrando aqui os critérios de correção, tá certo? Em seguida a gente parte para os temas, certo? Aqui nós temos o seguinte, apresentação 4 pontos, legibilidade 4 pontos, ordenação de ideias 6 pontos, pertinência e conhecimento sobre o tema mais 6 pontos, somando um total de 20 pontos. Pertinência quer dizer o seguinte, fazer valer tudo que você escreve, tá? Conhecimento do assunto, aí, isso aqui é muito pessoal. Esse conhecimento do assunto, do tema, pode vir das mais diversas áreas do conhecimento. Pode vir da Constituição Federal de 88, da Lei de Execução Penal, de algum estatuto, lei, decreto, portaria, jurisprudência. Você pode fazer uso de conhecimentos relativos à filosofia, sociologia, história, geografia política, literatura.
Então, todo esse compêndio de informação vai ser avaliado aqui no tópico 4, certo? Ok? Ordenação de ideias, isso aqui pressupõe o quê? Pressupõe um projeto de texto. Por isso, é muito importante que você faça rascunho. Embora o concurso não obrigue, não cobre, é importante que você faça rascunho, tá certo? Porque se a gente fizer o texto direto na folha oficial, já na folha oficial, sem nenhum projeto de texto, a gente está se arriscando demais. Então, faça rascunho, tá certo? Aí você vai definir o que é introdução, desenvolvimento, conclusão, vai conseguir, sem dúvida, organizar melhor as ideias. Quanto à apresentação, nós temos um tópico aqui no nosso PDF sobre isso, tá? Ó, já queria adiantar para você, rasura 0, tá? Há concurso em que a rasura não é critério de análise, né? Principalmente se ela é leve. Mas quando um concurso traz a apresentação como critério de análise, rasura 0, ok? Então mantenha mesmo padrão de letra, margens, certo? Margem do parágrafo em torno de 2 centímetros, mais ou menos isso aqui, né? Ó, da tampa da caneta, certo? Que mais? Não ter uma letra ilegível. Você também, ó, quando fizer o tio, lembrar que ele é quase um Szinho deitado e não isso aqui, certo? E ainda que você faça um tio direitinho, ele não é sobre 2 letras, mas sobre uma somente. Tá? Então, assim, cuide da apresentação do texto. Entregue um texto bem limpo, tá? Sem rasura, mesmo padrão de letra, mesmo tamanho de letra, espaçamento entre as palavras de uma letra apenas, margens bem formatadas, certo? Como se fosse um computador, seriam margens justificadas. Parágrafo ali em torno de 2 centímetros. Se fizer menos que isso, pode ficar muito perto, tá bom? Para a gente majorar a nossa nota, uma vez que a redação classifica, né? Então eu preciso aí fazer o melhor texto. E lembrando que muita gente tem um texto bem apresentado, né? Tem legibilidade, tem ordenação de ideias, tem pertinência e conhecimento do tema, mas tem muita queda de ponto com respeito aos aspectos gramaticais. Então, lembrando que o texto tem que ter correção gramatical, certo? Então, a gramática que você estudou para a prova de português, você tem que aplicar na redação. Concordância, regência, crase, colocação pronominal, pontuação, ortografia, flexão de nomes e de verbos, tudo isso vai ser cobrado na parte de gramática. Então, estude isso aí. Aliás, aplique isso aí, né? Porque você já estudou para a prova de português. É só lembrar aqui na hora da redação de aplicar, ok? Vamos avançar? Então, antes de avançar, queria só dizer o seguinte: quando você fizer o rascunho, for passar o texto a limpo, passe o texto a limpo revisando esses 4 aspectos de análise, porque são os 4 aspectos que o examinador vai usar para avaliar o seu texto e dar nota, ok? Prof, qual seria a sequência? Perfeito. A sequência é a seguinte: comece com a redação, fazendo uma leitura e compreensão da proposta. Em seguida, faça o rascunho, mas não passe logo a limpo. Vá para as questões de múltipla escolha. Depois de 1 hora, mais ou menos, você volta para a redação. Pode ter certeza de que o seu olhar vai ser outro, né? Você vai enxergar aquilo que não tinha percebido antes. Vai poder melhorar, vai poder corrigir, acrescentar, reduzir, tá certo? Então, dê esse tempinho entre terminar o rascunho e passar limpo, revisando com base nos critérios aqui do edital. Lembrando que a redação deve ter no mínimo 25 linhas. Tá? Texto com 24 linhas está fora, zera mesmo. Tá? E no máximo 30 linhas. Minha sugestão, faça entre 27 e 28 linhas, 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e outro de conclusão, conforme a gente vai ver aqui nas redações do modelo, ok? Então, mínimo 25 linhas. Se você terminar o parágrafo antes do final da linha, tente chegar até a metade, porque a banca aceita 2 palavras só na linha, terminando o parágrafo. Mas uma dessas palavras não pode ser artigo, não pode ser preposição e não pode ser conjunção. Então, para a gente ficar tranquilo, seguro, melhor você ir aí até pelo menos a metade da linha, ok? Então, vamos lá. Primeiro tema que eu trago aqui para você é o seguinte: ressocialização por meio da arte, o poder transformador do artesanato. Eu
estava olhando o site da Secretaria de Segurança Pública e deparei com uma reportagem sobre isso. Isso tem acontecido no estado do Ceará. Tanto é que na redação modelo 2, eu fiz 2 redações para esse tema, eu falo especificamente da Secretaria de Segurança Pública, tá? Eu cito fatos aqui do Ceará. Então dê uma olhadinha também no texto 2, que está aí no PDF. Vamos ver aqui o texto 1, redação modelo. A ressocialização de indivíduos em situação de vulnerabilidade ou em conflito com a lei é um desafio constante para a sociedade. Nesse contexto, a arte, especialmente o artesanato, emerge como uma ferramenta poderosa para a reintegração social. Por meio do aprendizado e da prática do artesanato, é possível proporcionar não apenas habilidades técnicas, mas também um sentido de propósito e pertencimento, essenciais para a reconstrução da autoestima e da identidade pessoal. Desse modo, percebe-se que o artesanato pode ser uma via eficaz para a ressocialização, promovendo a inclusão social e oferecendo novas oportunidades de vida. Olha só, estrutura que o seu texto deve ter. Primeiramente, a gente vai fazer uma apresentação do tema. Ok? Essa apresentação do tema é essencial para contextualizar. Em seguida, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a relevância do tema. A gente vai mostrar o que é relevante destacar sobre o assunto. E a relevância do tema está aqui. Okay? É a segunda parte da introdução. A primeira parte da introdução é a apresentação do tema. Segunda parte, relevância do tema. E a terceira parte da introdução é o quê? É a tese, é aquilo que a gente vai defender. Lembrando que essa tese, ela deve encaminhar o texto para 2 argumentos. Argumento 1, desenvolvimento 1. Argumento 2, desenvolvimento 2. E a gente vai desenvolver na sequência em que as ideias apareceram na tese, ok? Então vamos lá, ver qual é a nossa tese. Desse modo, percebe-se que o artesanato pode ser uma via eficaz para a ressocialização. Então, em ambos os casos, a gente vai falar de ressocialização, ok? E aí, o desenvolvimento 1 vai falar de inclusão social. O desenvolvimento 2 vai falar de novas oportunidades de vida, exatamente nessa sequência. Um detalhe importante que eu quero que você observe domingo é o ponto final, vários períodos. Você observa que o nosso parágrafo aqui tem vários períodos. Não faça parágrafo com apenas um ponto final. Tá? Por outro lado, não deixe o período incompleto. Prof, o que é um período incompleto? Oração subordinada sem oração principal. O conhecimento de sintaxe aqui é fundamental, ok? Outro detalhe que eu queria que você observasse também são os conectivos. Nesse contexto, desse modo, tá? Bacana, os conectivos são essenciais porque eles organizam as ideias. Então, vamos avançar, vamos para o desenvolvimento. Conectivo, para introduzir inicialmente, de fato, em primeira análise, ok? Vale destacar que, historicamente, o artesanato sempre teve um papel importante na formação de comunidades e na inclusão social. Detalhe, afirmou, comprova. Tá? Afirmar e não comprovar é trazer ideia nova após ideia nova. Eu preciso analisar, tá? Preciso comprovar o que eu afirmo. Na Idade Média, eu estou comprovando as corporações de ofício. Então eu vou explicar aqui o que são corporações de ofício. Organizações que reuniam pessoas que compartilhavam interesses econômicos ou políticos sociais, reuniam artesãos de diversas áreas, proporcionando não só fonte de sustento para eles, como também um sentido de comunidade e solidariedade. Então eu expliquei, Agora eu vou trazer a discussão para a atualidade. Esse modelo de sociedade certamente pode ser adaptado e implementado em programas de ressocialização contemporâneos. Como? Ao criar comunidades de aprendizado e prática artesanal dentro de instituições de acolhimento e centro de detenção, os indivíduos têm a oportunidade de desenvolver laços sociais positivos e de construir uma nova identidade baseada em suas habilidades, desenvolvidas e ou adquiridas, e contribuições para a comunidade. Aqui nós abordamos o tópico 1 da tese. Agora vamos para o tópico 2 da tese, no desenvolvimento 2. Ademais, se a ideia segue na mesma linha de raciocínio, a gente usa conectivo de adição. Ademais, além disso, outro sim, ok?
Por meio do artesanato, geram-se oportunidades para uma vida nova. Exatamente isso, né? Ó, a gente vai falar de uma nova oportunidade de vida, é o segundo aspecto aí da tese. É isso que o concurso considera organização de ideias, ok? Progressão temática. Segundo o jurista e criminólogo brasileiro Nilo Batista, a ressocialização deve ir além da punição e buscar a reintegração efetiva do indivíduo à sociedade. Ele argumenta que programas de trabalho e educação no sistema prisional são fundamentais para reduzir a reincidência criminal. O artesanato, como parte dessas iniciativas, oferece uma alternativa viável e comprovadamente eficaz para um recomeço sadio em sociedade. Programas como o Ponto Firme, que ensina crochê a detentos, têm mostrado resultados positivos, sobretudo no que diz respeito ao aprendizado de uma nova habilidade e à transformação pessoal. A participação em atividades artesanais permite que os detentos se expressem criativamente, desenvolvam paciência e concentração e se preparem para uma vida produtiva após a libertação, que é justamente essa vida nova. Um detalhe que eu queria destacar também aqui, além das frases curtas, é que cada parágrafo de desenvolvimento deve terminar com uma frase de efeito, ok? Que é a frase de efeito para terminar o primeiro parágrafo, frase de efeito para terminar o segundo parágrafo, ok? E agora vem a intervenção, né? Existe outra forma de terminar o texto? Sim, síntese, mas a gente corre o risco de repetir ideias. Então vamos na linha da intervenção, até porque o texto trabalhou problemas. Se o texto trabalhou problemas, é importante que a gente apresente soluções, ok? Portanto, conectivo aqui, iniciativas como as mencionadas anteriormente precisam ser ampliadas. Se você está falando de algo que já existe, então você pode sugerir a ampliação dessas ações, ok? Precisam ser ampliadas para se tornar ainda mais eficazes. Ponto. Conectivo. Sendo assim, é fundamental que políticas públicas sejam direcionadas à promoção do artesanato como ferramenta de ressocialização. Ponto. Ações afirmativas, como a criação de centros de formação e a inserção de oficinas artesanais em instituições de acolhimento e centros de detenção, são passos importantes nesse sentido. Ponto. Além disso, conectivo. Parcerias com organizações não governamentais e empresas privadas podem garantir a sustentabilidade desses projetos, proporcionando aos participantes não apenas a formação técnica, mas também o acesso a mercados consumidores e a redes de apoio. Assim, ponto. Agora, o seguinte, sugiro que você termine a conclusão com uma frase de efeito. Sugiro que você termine cada parágrafo de desenvolvimento com uma frase de efeito e a conclusão também com uma frase de efeito, ok? E aqui nós temos o seguinte, assim, com o apoio de políticas públicas e a colaboração entre diferentes setores da sociedade, o artesanato pode continuar transformando vidas e construindo uma sociedade mais justa e inclusiva, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma redação, modelo, que você pode adaptar para o seu modelo de escrita, para o seu padrão. Tá? Aqui eu fiz duas redações para esse tema. Sugiro que você leia as duas, tá? Porque o modelo 2 eu falo especificamente daquilo que tem acontecido aqui no Ceará, citando, né, secretarias. É muito importante quando você estiver fazendo a sua prova, observar se o foco é o estado do Ceará ou o Brasil como um todo. Porque daí o agente também muda, né? Se eu estou falando de Brasil, eu tenho o presidente da República, ministérios. Se eu estou falando de Ceará, eu tenho um governador e secretarias como agentes, tá bom? Uma ideia, quando você propuser uma intervenção, como a que a gente fez aqui, pense em uma coparticipação, em corresponsabilidade, para você não atribuir tudo ao governo, tá certo? Então, se puder incluir a sociedade civil, também é interessante nessas intervenções. Na conclusão, tem um pensamento positivo, tá? Porque às vezes eu pego o texto em que alguém diz que não tem solução não tem jeito não, isso é uma bomba relógio prestes a explodir, e não é bem assim, tá? Seja positivo, tá? Também não fantasie demais, né? Às vezes a gente tem uma conclusão que, em vez de resolver os problemas do texto, se propõe a resolver os problemas do mundo. Então a ideia não é essa, a ideia é resolver os problemas do texto. Tá? E quando você propuser uma intervenção, procure saber se ela é viável. Como assim, prof?
Se você tivesse o poder de resolver, você resolveria o que você está propondo? Ok? E voltando aqui para a introdução, quando você pensar na tese, tá? Pense numa tese que seja defensável. Pense numa tese que gere análise, uma tese que gere discussão. Porque se a tese não gera análise, não gera discussão, a gente não vai ter muito o que fazer. Ok? Vamos aqui para o tema 2. Tá? Tema 2, temos o seguinte, ó, a garantia da proteção estatal ao grupo LGBTQIA+, nas unidades prisionais brasileiras. Aqui também eu tenho 2 temas. Fiz 2 temas, vou analisar o primeiro com você. Ok? Vamos lá, um tema que eu acho que tem grande possibilidade de cair também. Redação modelo 1, ó, apresentação do tema, relevância do tema e tese. Essa é a estrutura, ok? Apresentação do tema. A proteção do Estado ao grupo LGBTQIA+, nas unidades prisionais brasileiras é uma questão de grande relevância, dada a vulnerabilidade dessa população no sistema carcerário. Ponto. Apresentamos o tema, já contextualizamos. Agora a gente vai mostrar a relevância. De acordo com o relatório de violência homofóbica da Secretaria de Direitos Humanos, a população LGBTQIA+, enfrenta altos índices de violência física e psicológica nas prisões. Ponto. Agora vem o quê? Agora vem a tese, que é a ideia que a gente vai defender. A tese, preferencialmente, deve vir no final da introdução, tá? Porque daí a gente consegue criar as conexões, garantindo a progressão textual e a organização das ideias. Essa tese, lembrando, tem que ser defensável, tem que gerar análise, tem que gerar discussão, senão desenvolvimento não vai acontecer, né? Então vamos lá, qual é a tese? Esse cenário reflete a necessidade de políticas públicas específicas. Então a gente vai trabalhar no desenvolvimento políticas públicas específicas. Com que objetivo? Para garantir a segurança e os direitos humanos desses indivíduos. Então vamos lá, vamos comprovar essa última frase que é a tese. Desenvolvimento 1, de fato, conectivo para introduzir aqui, a ausência de políticas adequadas agrava a situação da população LGBTQIA+, nas prisões. Ponto. Segundo a advogada e ativista Maria Berenice Dias, abre aspas, a falta de regulamentação específica deixa essa população ainda mais vulnerável a abusos e a discriminações. Detalhe, aqui eu usei aspas porque eu fiz uma transcrição direta da internet, mas se você não lembrar exatamente como alguém falou, aí você reproduz a fala com as suas palavras. Tá bom? É o chamado discurso indireto. Se você citar um jurista, tá? Um ministro, um político, um filósofo, um sociólogo, tá? É melhor que você reproduza a fala dele com as suas palavras. Ok? Vamos avançar. Ponto. A segregação em celas especiais, a formação de agentes capacitados, a implementação de programas de reabilitação específicos são medidas que podem, essa segregação com sinônimo de isolamento, tá? Podem contribuir para a mitigação dos abusos enfrentados por essas pessoas. Outro ponto. Contudo, tais medidas ainda são raras no sistema prisional brasileiro. E a frase de efeito para encerrar o parágrafo. Por essa razão, políticas governamentais específicas não só devem existir, como também precisam ser postas em prática, pois o tema exige ações pontuais, eficazes e urgentes. Estamos defendendo a tese? Sim. Estamos falando de políticas públicas específicas para a situação. Perfeito. Lembrando que aqui nós temos vários períodos no parágrafo, né? Desenvolvimento 2, ademais, a ideia prossegue, então vou usar um conectivo de adição. Vale ressaltar que, além da violência física, a população LGBTQIA+, enfrenta barreiras significativas no acesso a cuidados de saúde e assistência jurídica nas prisões. Ponto. O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, reconhece que, aqui eu coloquei entre aspas porque eu fiz uma transcrição, tá? Na hora da prova você pode reproduzir com as suas palavras, sem aspas. A violação dos direitos dessa população é uma realidade persistente e alarmante. Ponto. Sendo assim, a implementação de programas de saúde específicos e a garantia de assistência jurídica especializada são essenciais para assegurar a dignidade e os direitos dessas pessoas encarceradas. Frase de efeito para encerrar o desenvolvimento. Conectivo, desse modo, direitos humanos são garantidos a todos os indivíduos privados de liberdade. Se você fizer a comparação
do desenvolvimento 1 e 2 com a tese, você vai ver que a gente está não só fundamentando a tese, mas estamos trabalhando as ideias na sequência em que a tese trouxe. Para finalizar, proposta de intervenção. À luz dessas considerações, observa-se que você pode começar o seu texto assim, viu? Para qualquer tema, que já dá quase uma linha, né? Para efetivar a segurança e os direitos humanos do grupo LGBTQIA+, nas unidades prisionais brasileiras, aqui eu coloquei brasileiras, mas se o tema traz Ceará, aí você fala do Ceará. É crucial a adoção de uma política pública objetiva. Ponto. Aos conectivos, ó, como são importantes. Nessa perspectiva, faz-se mister quer dizer necessário, a criação de unidades prisionais específicas ou de alas exclusivas para a população LGBTQIA+, além da formação continuada de agentes penitenciários em direitos humanos e em diversidade. Ponto. Além disso, ao conectivo aí, a instituição de um Comitê Nacional de Monitoramento das Condições dessa população nas prisões, com a participação de organizações da sociedade civil, pode garantir a fiscalização e a efetivação das medidas implementadas. Ponto. Agora vem a frase de efeito para terminar o texto. A proteção efetiva da população LGBTQIA+, no sistema prisional é, pois, um passo essencial para a construção de um sistema de justiça mais humano e igualitário. E é isso que eu gostaria que você fizesse domingo da sua prova. Faça uma leitura e compreensão da proposta. Procure entender exatamente o tema, sem deixar nenhuma palavra de fora. Eu digo isso porque muitas vezes os alunos resumem o tema. E o tema não tem que resumir, ele tem que ser ampliado dentro do limite de possibilidade de análise. Nunca reduzir o tema. Me lembro outro dia eu passei uma redação numa mentoria e o tema da redação era a leitura do livro impresso no mundo digital. Ninguém falou sobre isso. O pessoal falou de leitura, mas não de livro impresso no mundo digital. Então, ler e compreender a proposta é essencial. Em seguida, se faz um levantamento de ideias, buscando informações das mais diversas áreas do conhecimento que podem ser úteis no texto. Em seguida, você seleciona para ficar só com aquilo que interessa e organiza, visando a paragrafação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá? Então, o seu rascunho vai ficar muito bom. Tá? Depois, esquece um pouco a redação, vai para as questões de múltipla escolha, depois revisa, tá? E passa limpo, tendo como base os critérios que vão ser utilizados pelo examinador. Beleza? 4 parágrafos, frases curtas, começa com a apresentação do tema, relevância do tema e a tese, isso é a introdução. Depois, argumento 1 e argumento 2, na sequência em que as ideias foram apresentadas na tese, trazendo ao texto um repertório sociocultural produtivo. Lembrando, no material de vocês, eu coloquei no tópico 8 estratégias argumentativas. Lembrando que você tem que fazer uso dessas estratégias argumentativas. Tá? São muitas, né? Apoio na consensualidade, relações lógicas de causa e consequência, dados estatísticos, pesquisas, citação de autoridade, multidisciplinaridade, mas tem que fazer uso dessas estratégias argumentativas. E também sugiro que você faça na conclusão, como aqui, uma proposta de intervenção. Ok? Terceiro tema, que eu acredito muito também, é remissão da pena pela leitura. Lembrando que existe remissão com SS e remissão com C cedilha, né? Então a gente vai usar a remissão com C cedilha, conforme vai estar lá no tema, né? Que é quitar a pena. Remissão com SS é perdão, tá? Aqui é quitação. Vamos lá, mesmo esquema argumentativo, mesma estrutura. Apresentação do tema, relevância do tema e tese. A tese vem no final da introdução. Isso aqui é a tese. Isso aqui é o que a gente vai defender. Mas antes vem uma apresentação do tema, depois relevância do tema. Vamos conferir. Temos aqui o seguinte. A remissão pela leitura é um tema relevante no contexto penal, pois representa uma oportunidade de ressocialização para os indivíduos privados de liberdade. Ponto. No contexto constitucional brasileiro, a temática encontra respaldo no princípio da ressocialização do indivíduo, consagrado no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ponto. Nesse sentido, essa questão representa uma ferramenta
para promover a reintegração social dos detentos, reconhecendo sua capacidade de transformação e reeducação. Apresentamos o tema até aqui, ó. Depois vem a relevância do tema, até aqui, ó. E agora vem a tese, ok? Então, qual é a tese que nós vamos defender? Por essa razão, faz-se necessário que seja cada vez mais oportunizada a leitura nas unidades prisionais, visando a educação e a ressocialização da população carcerária. Então, a nossa tese diz respeito a criar oportunidades para que isso aconteça. Criar oportunidades para que a pessoa tenha o direito, né, exercido. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. De fato, a prática de leitura pelos detentos oferece benefícios tanto para os indivíduos encarcerados quanto para a sociedade como um todo. Ponto. Ao dedicarem-se ao ato de ler, eles têm a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, desenvolver habilidades cognitivas e refletir sobre suas próprias escolhas e comportamentos. Ponto. Estou destacando os pontos porque muita gente só faz ponto quando acaba o parágrafo. A gente tem que fazer períodos no parágrafo, certo? A leitura, como incentivo para a remissão da pena, também pode contribuir para a redução da reincidência criminal, uma vez que contribui para a promoção e a ressocialização desses indivíduos na sociedade. Ponto. Nessa mesma linha de raciocínio, o renomado jurista e criminólogo Luiz Flávio Gomes destaca a importância da remissão pela leitura como uma forma de estimular o desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos encarcerados. Ponto. E agora vem o quê? Agora vem a frase de efeito para encerrar o parágrafo. Em suas obras, ele defende a implementação de políticas públicas que incentivem o acesso à educação e à cultura dentro do sistema prisional, objetivando, acima de tudo, a ressocialização dos condenados. Prosseguindo, desse modo, considerando-se diretrizes constitucionais, bem como o artigo 1º da Lei de Execução Penal, LEP, que trata também da integração social do condenado e do internado, torna-se evidente que a remissão pela leitura não apenas está alinhada com os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, mas também representa uma abordagem humanitária e eficaz para lidar com a questão da criminalidade e da punição no Brasil. Sendo assim, a remissão tanto contribui para o cumprimento da pena de forma mais humanizada, quanto se revela um instrumento de ressocialização desses indivíduos. Nessa perspectiva, olha os conectivos aí, como são importantes, né? Sendo assim, nessa perspectiva, eles são organizadores do texto. Desse modo, então, nessa perspectiva, para o alcance desse propósito que já foi mencionado, é necessário garantir o acesso aos livros, a tese diz isso, oportunizar o acesso, garantir o acesso aos livros, investir em programa de incentivo à leitura e capacitar profissionais para orientar e acompanhar os detentos nesse processo. Frase de efeito para encerrar o parágrafo. Faz-se necessária, pois, uma atuação conjunta entre o Estado, a sociedade civil e o sistema prisional para superar obstáculos e garantir o pleno exercício do direito à remissão pela leitura. É o que a tese vem abordando, Questão de oportunizar o acesso à leitura. Perfeito, tudo dentro da tese, ok? E concluindo, à luz dessas considerações, fica claro, portanto, que você pode usar isso aqui para qualquer tema. Aí depois do que você traz o tema, a discussão, certo? Fica claro, portanto, que o assunto deve ser prioridade do Estado. Estado com letra maiúscula, que é o Brasil. Ponto. Para tanto, uma proposta viável à questão é o fortalecimento de programas educacionais dentro das unidades prisionais, com a disponibilização de bibliotecas bem equipadas, com espaço propício para pesquisa e estudo. Ponto. Além disso, é imprescindível a capacitação de profissionais para atuarem como mediadores de leitura e orientadores educacionais. Ponto. Ademais, pode-se promover parceria com instituições de ensino, editoras de livros e organizações da sociedade civil para garantir o acesso a um acervo diversificado e atualizado, que atenda às diferentes demandas e interesses dos detentos. Ponto.
Assim, frase de efeito, para finalizar o parágrafo, ao investir na remissão pela leitura, o país cumpre os preceitos constitucionais de ressocialização e dignidade da pessoa humana e constrói um sistema penal mais justo e eficaz. Olha só que maravilha, né? Eu estou trazendo para você temas e redação feita. Tá? 3 temas aqui em que eu aposto demais mesmo. Tanto é que para os 2 primeiros, né, eu trouxe aí 2 redações para você adaptar ao seu estilo e ao seu jeito. Até aqui, tudo bem? Ei, né, lembrando, né, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá? Muito bom ter você com a gente aqui. A gente vai gerando conteúdo à medida que você vai sinalizando que tá tudo ok. Então, já dá o seu like, deixa o seu like. Outro dia alguém falou que ia dar 2 likes. Aí vai tirar o like, né? Só um tá bom, certo? Comenta, compartilha, tá? E a gente vai ter ainda muito material gratuito e de qualidade, tá certo? Lembrando que tem um PDF bacana para você baixar, ok? Pessoal, esse último tema aqui, eu não vou comentar com vocês porque ele foi comentado no vídeo anterior. Então, se você ainda não ouviu o vídeo anterior, procura aqui no canal Redação e Decan, tá? Eu comento esse tema aqui. Mas eu trouxe aqui, tá? Para você ter tudo no material só, que é a prática da justiça com as próprias mãos no Brasil contemporâneo. Seguindo a mesma estrutura, ó, introdução com a apresentação do tema, relevância do tema e tese, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Tá? Detalhe, se o tema fala sobre a prática da justiça com as próprias mãos no Brasil contemporâneo, é interessante que você seja contra isso aí, tá? Olha só a intervenção que eu trouxe aqui. À luz dessas considerações, fica claro, portanto, que assumir a função que cabe aos órgãos competentes não é o caminho viável para combater a violência no país. É indispensável que a população fiscalize os governantes e reivindique deles melhorias na área de segurança pública e no sistema judiciário. Acresce a essas medidas a necessidade dos usuários das redes sociais certificarem as informações que são compartilhadas, evitando assim os linchamentos. Ponto. É inadmissível que a sociedade considere como normais as barbáries que são cometidas por aqueles que procuram agir conforme suas próprias leis. Ok? A gente foi contra aqui essa situação e é assim que a gente deve ser. Ok, meu aluno, minha aluna, né? Espero que você faça uma excelente prova. Estamos às vésperas da prova, tá? Não podia deixar você sem esta aula, né? Tá certo? Então, se puder, revise esta aula, mas leia todo o PDF que eu coloquei para você aí, tá? Com a capa ele deve ter umas 11 páginas aproximadamente, mas é o seu manual de reta final. Sabe aquelas últimas dicas? Inclusive para quem já está bem na redação, para quem já está muito seguro, mas são as últimas dicas que eu daria a você para você ir lá e produzir bem e garantir a sua aprovação. Tá? Tudo que tem aí tem o objetivo de majorar a sua nota para que você classifique bem, ok? E aí, né, depois você manda um alô para a gente no Instagram, dizendo como é que foi a prova, né? Quando o resultado sair, dá um alô para a gente também, certo? Marca lá no Instagram, comenta aqui no YouTube, beleza? E, né, se inscreva no nosso canal ativando o sininho. Teve aluno que me falou, professor, não está chegando para mim notificação. Ativa o sininho, tá bom? E você vai receber as notificações. Valeu, meu aluno, minha aluna. Obrigado pela atenção. Se liga aqui no nosso canal, porque aqui você fica em dia com o português e em dia com a redação. Ó, beijão no coração e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Boa prova!